tinha um desligamento em cascata de mais ou menos 30% da carga do sistema para ele se restabelecer. Naquela época, o ocorrido em 24 e 25 de abril de 97, ele ocorreu numa quinta e numa sexta, no horário de pico. Mas a sociedade não conseguiu passar de forma tranquila e um pouco aceitou melhor do que o evento de 1999, de 11 de março de 99. O evento de março de 99 foi realmente severamente criticado pela imprensa, pelos governadores, pelas autoridades, e trouxe um desgaste muito grande para todos nós. As explicações eram muito difíceis, mesmo profissionais de reconhecida competência, de muito respeito da comunidade, como o Mário, tiveram dificuldade de explicar todo aquele acontecimento. E, por outro lado, alguns opositores do presidente, alguns até vinculados a partidos políticos, outros eu não sei se tinha vinculação com partidos políticos, mas que tinham uma posição muito crítica em relação ao governo, que era um governo privatizante, dentre os quais, não vou nominar, um deles veio a ser presidente da Eletrobras no futuro, que desdenhava da questão do raio de Bauru e das nossas explicações. Foram feitos todas as críticas possíveis, mas dali nasceu um trabalho que foi um trabalho técnico, com uma forte participação do CEPEL, uma forte participação do ONS, uma forte participação de todos que estavam envolvidos ali na área técnica, todos os diretores de operação das companhias privadas, estatais, e todas as empresas estaduais, Copel, CESP, todo mundo estava irmanado na busca de uma solução para o problema. Eu me lembro que foram trazidos dois grandes especialistas, cujo nome não me recordo mais, era um indiano e um outro canadense, né, que vieram para cá, tentar entender a dinâmica daquele apagão em série, né, daquele grande apagão. E a partir daí nós entramos novamente com a condição de financiador pela Eletrobras, dos equipamentos que precisavam ser colocados nas principais subestações da rede básica para reduzir a sua vulnerabilidade. Então, todos os arranjos físicos, todas as subestações foram colocadas e se fez um estudo que foi muito bem elaborado lá pelo Xisto, que era dividido nos quadrantes. Então, daí a gente começava a enxergar que poucas subestações estavam naquele quadrante de confiabilidade integral e baixo risco. Baixo risco, que é confiabilidade integral, tá certo? E com os equipamentos plenamente atualizados e todos eles operacionais. Então se estudou aquele conjunto de subestações, de principais subestações da rede básica, se definiu que investimentos eram necessários e definiu também a compra daqueles equipamentos que teriam a condição de complementar o famoso ERAC, que era o Esquema Regional de Alívio de Carga, e ali era muito mais uns pequenos modems de comunicação, eu não me lembro mais o nome daqueles equipamentos, que deveriam dar uma resposta mais rápida para evitar que você tivesse um desligamento em série, como ocorreu naquele desligamento daquela ocasião. A gente tem visto que o apagão mais recente que a gente teve no ano passado, mais uma vez, os sistemas, por mais que a gente considere sofisticados e modernos, eles vão se desatualizando no tempo e sempre tem uma surpresa. A eletricidade sempre causa algum tipo de surpresa, aparece com alguma ocorrência que os nossos técnicos ainda não conhecem ou então não tem um diagnóstico preciso. Então a gente tem sempre que estar admitindo que quem transporta energia está sempre sujeito a esse tipo de dificuldade. Que normalmente os problemas são muito mais de natureza elétrica, né? Do que, portanto, você vai encontrar
os problemas na área de geração são muito menos intensos do que na área dos sistemas em si, do sistema de potência de transporte, né? Então, vamos ver que muitos problemas vão acontecer ainda e que a gente vai buscar culpados em governo, quando, na realidade, é sempre uma sequência de procedimentos, de algumas falhas, de algumas coisas que ocorreram. Às vezes, um intervalo entre a substituição de um equipamento danificado e outro. Às vezes, a falta de uma reserva. Você imaginava que tinha, tal como um carro que você está trafegando com um pneu de reserva e imagina que aquele step ali está em bom estado, e às vezes acontece que quando você coloca ele estava com algum dano que rapidamente ele esvazia, né? Então, são coisas dessa natureza, a gente tem que conviver com muita serenidade e não pode estabelecer nenhum culpado previamente. Todos os eventos que resultam em grandes apagões, a gente precisa fazer uma análise muito criteriosa antes de sair disparando a metralhadora, acusando pessoas ou organizações. Então, esse é o testemunho que eu tenho sobre esse tema. Não sei Firmino, se foi completo. Não, sim. Eu não entrei no principal, fiz todo esse preâmbulo. A partir daí, uma das outras providências foi exatamente a questão do PPT. Nós fizemos um seminário lá no prédio, acho que da Telebrás, lá no auditório da Telebrás, lá em Brasília, um daqueles locais de auditório lá em Brasília. Fizemos uma avaliação com todas as pessoas do setor elétrico brasileiro, todas as pessoas que poderiam emitir algum tipo de opinião para a gente sair com alguma providência imediata antes dessas outras providências que comentei. Uma delas seria a gente ter um pouco mais de geração térmica. E aí eu pedi, na ocasião, uma permissão para que eu pudesse construir uma térmica que eu não ficaria com essa térmica contratada em regime definitivo, operaria ela muito mais como uma merchant, uma planta que eu estaria com ela muito mais stand-by para operar só correndo o sistema. Imaginava uma térmica inicialmente de 600 megawatts e imaginava que a gente estava na hora de ter um pouco mais de proteção para as grandes cidades. E essa foi uma discussão que não era a opinião individual de Firmino, mas o entendimento que a gente tinha acabado de construir o gasoduto da Bolívia-Brasil. Esse gasoduto a gente estava fazendo com alguns compromissos de take-or-pay e com baixo nível de utilização do gás. O que seria interessante é que a gente pudesse dotar as principais capitais, principalmente da região sudeste, de um suporte de geração térmica que a gente pudesse ter pelo menos uma possibilidade de restabelecimento parcial da energia, já que todas as cidades, todas as capitais formam grandes metrópoles nessa região. Então, a ideia é que a gente pudesse ter pelo menos uma térmica em cada uma dessas cidades, que operasse dentro do modelo dos contratos com a Petrobras, tá? Que naquele momento você só tinha gás dentro do modelo take-or-pay, portanto, você tinha que ter muito mais térmicas operando na base do que térmicas como as que tem hoje em dia, que todas elas são térmicas para operar em regime de disponibilidade. Inclusive, muitas daquelas que tinham desenho inicial de serem térmicas para operarem na base, elas estão operando muito mais como térmica de complementaridade, né? Então, foi esse o desenho que nasceu. E, de repente, o ministro começa a olhar o tamanho do contrato e a dificuldade de se entregar o volume de gás, de se vender o volume de gás que você tinha ali na mão e um take-or-pay muito grande com a Bolívia. Surgiu, então, a necessidade, vamos criar um programa que atende as duas coisas. Primeiro, vai desonerar a Petrobras de estar fazendo uma importação que fisicamente não ocorre. Por quê? Porque não estaria entrando as moléculas de gás aqui no país, mas eu estaria pagando a Bolívia por conta disso, porque tinha um contrato de importação do gás, entrasse ou não entrasse. Então, o modelo era take-or-pay. Então, ele trabalhou intensamente, preocupado não só pela sua condição de presidente do Conselho da Petrobras, mas também como uma forma de solucionar o programa de térmica.
Então se abriu uma possibilidade, um leque amplo de possibilidade de geração térmica e vinha complementar um trabalho que eu já tinha feito no passado, que eu não citei, que foi exatamente quando o gasoduto foi financiado pelo BNDES. O BNDES definiu que o gasoduto inicialmente ia transportar 24 milhões de metros cúbicos por dia, era dimensionado para 24 milhões de metros cúbicos. Ele disse o seguinte: faça logo para 30 e me dá uma cota de 6 milhões de metros cúbicos para que a gente possa ter uma geração térmica do Brasil. E isso a gente estava disponibilizando 1 milhão de metros cúbicos para o Mato Grosso do Sul, que era a primeira porta de entrada do gasoduto na Bolívia, 3 milhões de metros cúbicos para São Paulo, para ter uma geração térmica em São Paulo, e 2 milhões para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente estava destinando para uma que resultou na térmica UTE Norte Fluminense, que foi um projeto que nasceu exatamente da minha vontade e do Paulo Roberto. Nós somos autores desse projeto. E chamamos porque naquele momento a gente já conhecia as novas regras que seriam ditadas pela Lei 9648, que eram os famosos PPAs que as empresas deveriam dar. Então nós buscamos um mecanismo que era dentro do mecanismo que a empresa pode gerar sua própria energia, o limite que era permitido, que era o self-dealing, né, que era definido naquela época. Então nós definimos uma térmica aqui para o Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro nós dissemos o seguinte: a Eletrobras banca 25% do projeto e convida as 3 empresas que estão aqui na região, que no caso seriam a Light privada, a Ampla privada, na época Serge, e a Excelsa privada, e vamos dividir os 75% entre essas 3 empresas, cada uma com 25%. O Gomide era presidente da Excelsa na ocasião, e nós ficaríamos com 25% para viabilizar esse projeto. Esse projeto teve muito contratempo, muita coisa, muita dificuldade de ser colocado em pé, mas ele foi o embrião desse programa. Não sei se dá para eu comentar aqui, mas nasceu aí a UTE Norte Fluminense. Nasceu a UTE Norte Fluminense, depois o grupo Cataguases, que tinha comprado a concessão da CENF, Centrais Elétricas de Nova Friburgo, pediu também que teria o direito a uma cota dessa usina. Então nós cedemos do 25% para o 20%. Depois a Petrobras disse: não, mas eu só arranjo gás para vocês se eu tiver uma participação na térmica. Pronto, não tem problema, a Eletrobras abdica de 20% para 10%. E ficamos com a sociedade assim. De repente a Light começou a questionar que ela tinha o principal mercado, que ela deveria ter uma participação maior na empresa. E aí nós fomos equilibrando esse primeiro contato até que chegou a um ponto que foi a definição da térmica, que seria provavelmente localizada onde ela está hoje, perto na bacia de Campos, nas margens do gasoduto que vinha de lá. E ela usaria prioritariamente o gás nacional para que tivesse um preço menos indexado ao dólar, uma série de condições que ela estava exigindo para tocar esse empreendimento. Todas essas condições foram atendidas, foram buscadas, e no ano de 1998, no mês de junho de 98, se recebeu a primeira proposta para montar o UTE Norte Fluminense, de uma térmica de 480 megawatts. Coube a Light fazer a escolha do fornecedor e coube a SEG a escolha do terreno, que foi escolhido próximo, como é o nome do... agora não me recordo mais o local aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu também não tenho certeza, mas não seria Macaé? É próximo de Macaé, mas tem era Cabiúnas, acho que era Cabiúnas, alguma coisa assim. Ah, também Cabiúna. Cabiúnas, mas... tá? E o terreno escolhido foi um terreno vizinho a uma reserva ambiental. Então, aí o licenciamento ficou difícil. Nós viajamos a convite da EDF, na condição de conselheiros da Light, viajamos para a França para uma reunião do conselho da Light, onde foi apresentado
o projeto da térmica Norte Fluminense, que veio sair talvez uns 8 anos depois. Mas, naquele momento, era o projeto que estava disponível, teve essa dificuldade de natureza ambiental, que tinha que buscar um novo sítio, porque aquele era próximo à área. E, posteriormente, a Light acabou comprando a participação de todos os outros sócios e ficou, no final, Petrobras com 10% e a Light com os 90%. Ativo esse que, antes da venda da Light para os atuais controladores, ficou com a própria EDF, que é a UTE Norte Fluminense, que hoje vende toda a energia dela para a Light, né? E Celso, Eletrobras e Norte Fluminense e Nova Friburgo, todos saíram do contrato. A Ampla, todo mundo ficou fora e a Light recebeu esse grande presente, que foi ficar com essa cota de gás. Em São Paulo, ficou de São Paulo fazer uma licitação para escolher quem seria a térmica, quem seria o detentor desse direito. Chegou a ser negociado com a Eletropaulo e depois com a S Eletropaulo, depois não caminhou o projeto. E no Mato Grosso do Sul foi feita uma térmica que era o William Jona, que deveria usar esse gás. Ela inicialmente estava operando com outro combustível e depois faria a migração para o gás, assim que fizesse o pequeno gasoduto interligando aquela usina. Então, esse era o embrião, esse foi o embrião. A partir da chegada... Posso interromper só um instantinho? A do Mato Grosso e de São Paulo usaria um gás natural boliviano. Boliviano. A do Rio de Janeiro não, né? A do Rio de Janeiro também. Também? Também, mas aí o pessoal começou a questionar que o preço do gás dolarizado, que não teria repasse, e aí foi quando a gente fez a negociação com a Petrobras para que ela entregasse gás nacional e a gente cedia um pedaço da nossa participação, cedia até toda a participação, contanto que ela viabilizasse o empreendimento que a gente considerava fundamental para o Rio de Janeiro. Então, é para a gente sentir muito mais a necessidade que era de negociar exaustivamente para romper determinadas amarras que a gente tinha para poder retomar o programa de geração de energia. Então, esse é um dos esforços que empreendemos. Então, por ocasião desse apagão, aí nós dissemos, ministro, deixa a gente fazer uma térmica de 600 megawatts. Disse, mas isso vai ser difícil de ser aprovado pelo governo, porque a Eletrobras não tem autorização para fazer novas térmicas. Ela diretamente não pode, nem suas empresas. Disse, mas como? Não, vocês não podem se associar a privado e a legislação que está aí, vocês vão ter dificuldades. É tanto que eu cito isso no meu discurso de despedida, porque quando eu tentava discutir com o Congresso dizia, o governo não vai liberar autorização para que você venha ter uma autorização para construir alguma térmica de geração. E principalmente porque, na hora que o ministro disse, vou ter gás disponível para geração térmica, apareceram 49 empreendedores interessados em fazer a térmica. A dificuldade que tinha era como repassar um eventual aumento de preço do gás, já que a tarifa de energia não poderia ser aumentada por intervalo superior a 12 meses. E a Petrobras não se dispunha a fazer o RED durante os 12 meses. Então, o que fazer? O ministro trabalhou fortemente nisso. A crítica chegava a ser o seguinte, que o PPT era um programa de 49 térmicas, ou para outros era 4 de 9. 4 de 9. Então, de 9 prováveis, 4 poderiam sair. Então, era mais ou menos isso. E o grande impasse naquela hora era exatamente a questão do preço do gás. Quer dizer, como você mitigar a questão do preço do gás, que você poderia ter uma variação cambial, você já tinha passado por uma variação cambial, você poderia ter uma variação do preço do gás, e a cotação do preço do gás pela Petrobras, no acordo que ela tinha com a Bolívia, por uma cesta de óleo. Então, um conjunto de óleo poderia ter uma variação muito grande, como veio a ter depois. E você tem hoje o gás, que é praticamente proibitivo para você ter uma geração térmica como você gostaria. Então, o gás é pouco competitivo para você ter geração térmica. Hoje, o carvão é mais competitivo, a própria nuclear é mais competitiva do que você está utilizando o gás, porque você fica com uma variação muito grande de preço ao longo do tempo. Mesmo com os modelos de contas de variação da parcela A,
Isso é uma coisa de difícil administração. Então, esse programa foi concebido e quando ele estava na sua fase final, que já era por volta do final do ano 2000, posso dizer precisamente, agosto, setembro do ano 2000, o presidente, houve a aquiescência do Ministério da Fazenda e o presidente definiu que soltaria uma medida provisória, tá certo? Permitindo que, nesse caso, você tivesse ajuste de preço, que seria ínfimo, nas contas de energia para atender esse tipo de variação do preço do gás ao longo do tempo, para evitar que você formasse uma conta gráfica para ajuste ao final de cada 12 meses. Isso chegou a ter uma medida provisória, entretanto teve uma manifestação de um importante diretor da ANEEL, não quero nominar, que disse que era um absurdo, que estaria destruindo o plano real se o ministro estava falando uma coisa inconsequente. O ministro, na ocasião, tentou demitir esse diretor da ANEEL, mas a ANEEL, como agência independente, agência de Estado, ele não conseguiu fazer e teve que entender, o presidente recolheu a medida provisória e o programa fez água. O programa simplesmente não avançou a partir daí. Então, nós deixamos de ter essa geração térmica conduzida por empreendedores privados e, mais uma vez, aquela avaliação permanente que se fazia no âmbito do Ministério, praticamente se reunia cada 15 dias, era um comitê de monitoramento do setor elétrico, não com esse batismo, mas era um comitê de monitoramento da oferta de energia. Se olhava todos os empreendimentos em execução, o que era que poderia atrasar, o que é que não podia, o que era que podia adiantar, e como é que estava o comportamento do mercado para você fazer alguns ajustes, já que o panorama de escassez de energia era de todos conhecido desde 1996, não era nenhuma coisa surpresa. A surpresa era saber que recursos você ia dispor se você tivesse uma hidrologia desfavorável. E aí o ministro acionou fortemente a Petrobras, que é quem podia fazer essas contratações. A Petrobras já tinha uma liberdade de contratação fora da Lei 8666, já estava dispensada da Lei 8666, ela precisava definir empreendimentos e fez parcerias que resultaram na UTE Macaé, que resultaram naquela unidade seropédica que era Eletrobolt, junto com a Enro, a térmica de Juiz de Fora, Ibirité e vários outros empreendimentos que saíram, a UTE da refinaria de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro também, que foi uma parceria com a iniciativa privada. Então, a Petrobras fez várias associações tentando colocar energia, e o que a gente observava naquele momento, que ninguém conseguiria fazer absolutamente nada daquelas térmicas, porque não existia disponibilidade térmica no mercado. Todas as empresas que produziam térmicas a gás estavam com a fila de entrada era muito grande e cara, não era mais ou menos dos equipamentos, mais ou menos de 8 a 10 milhões de dólares você teria que pagar upfront para poder entrar nessa fila, esperar mais de 24 meses para poder fazer a geração. Para você ter uma ideia, no dia, e aí um pouco antes do racionamento, vou me antecipar num fato porque é importante, já que a gente está falando de térmica. Em fevereiro de 2001, no dia 28 de janeiro de 2001, o Mário Santos ia ser paraninfo de uma turma da universidade, aí, de algum curso da área de engenharia elétrica, me parece. E nós fizemos um encontro com Mário Santos e o Xisto lá no CEPEL. Gente, nós estamos com mês de janeiro, foi um mês crítico de chuva, o que vamos fazer? Tudo que era possível antecipar de empreendimentos de geração térmica, nós já antecipamos. São empreendimentos que vão ficar prontos ao longo de 2001, que era exatamente o TE Macaé, Eletrobolt e aqueles outros que a gente já falou. O Mário disse, olha, eu acho que eu preciso de mais 1.000 megawatts ou 2.000 megawatts de térmicas adicionais aí para poder segurar se o ano for um ano severo do ponto de vista hidrológico, como está se configurando.
O Alqueires era, nessa época, presidente da Alstom. Eu liguei para o Alqueires para ver se ele conseguiria, mesmo que fosse turbinas menos eficientes do que aquelas que estivessem no estado da arte naquele momento, se ele conseguiria fazer desviar alguma compra de alguém que não tivesse tanta pressa para a gente comprar, para tentar atender aquele ano de 2001. Portanto, isso era no mês de janeiro, pouco antes da saída do ministro Torinho, que veio ocorrer em fevereiro, uns 15 ou 20 dias depois, né? Então, nós saímos de lá, foi uma reunião feita no CEPEL, Mário preocupado, todos nós preocupados, e buscando todas as formas alternativas de mitigar esses riscos que a gente estava envolvido. Alqueires voltou uma semana depois, disse que provavelmente ele conseguiria desviar algumas máquinas, não sabia se conseguiria chegar a tempo antes do mês de outubro, né, que era exatamente setembro, outubro, que eram os meses mais críticos do ano, e que a gente teria que fazer uma compra direta. Bom, a Eletrobras não podia. Foi quando o ministro consultou o governo sobre a possibilidade de fazer um decreto de emergência para que a gente tivesse uma compra sem licitação. O governo disse, não existe essa possibilidade de emergência. Eu não estou dizendo que foi o presidente, estou dizendo que o ministro Torinho consultou as autoridades governamentais para ver se era possível. Não é possível. Então, voltei para a Eletrobras e chamei o Mário, fomos consultar o Delcídio, que era o diretor da área de gás da Petrobras, que estava conduzindo aqueles projetos térmicos que eram o socorro que a gente tinha. Delcídio, como é a sua disposição de comprar essas máquinas para ajudar a gente nesse processo? Ele disse, olha, toda boa vontade, mas sinceramente eu já fiz todo o esforço que era possível dentro da Petrobras. Agora vocês têm que buscar lá na casa de vocês. E aí nós não conseguimos viabilizar. Eu tentei uma última saída que foi abrir dentro do conceito da negociação do MAI, lá da negociação do MAI, eu dizia o seguinte, para que eu tenha Angra vendendo energia com a confiabilidade que o MAI quer, o MAI deseja, eu preciso ter algum backup. Então, mandando fazer análise de risco, o pessoal dizia o seguinte, você precisa, para 2.000 megawatts de térmicas, você precisa ter uma reserva quente de mais ou menos 500. Aí eu disse, bom, vocês fizeram um bom trabalho como análise de risco, eu vou fazer como um automóvel. Mas como um automóvel? Eu disse, sim, porque o automóvel roda com 4 pneus e precisa de um de step. Então você está dizendo que eu preciso, para 2.000, eu preciso de um módulo de 500, eu estou raciocinando como se fosse um carro, né? Eu preciso de um módulo de... Então a análise de risco poderia ser feita com a comparação ao automóvel, né? E aí tentei fazer uma compra com a ajuda aí do Marco Aurélio Palhas de Carvalho, a gente definiu um edital rápido, tentando fazer a compra de uma térmica convencional, que serviria de backup para Angra, mas serviria também como um complemento para atender as necessidades ainda do ano de 2001. Esse projeto chegou a ser licitado, pouco antes da minha saída. A comissão de licitação entendeu que deveria revogar o processo, porque teve apenas uma oferta, que foi a Bartesila. Portanto, cancelou o processo licitatório, e isso me deu ainda alguma dor de cabeça depois, para justificar porque eu estava querendo comprar uma térmica pela Eletrobras, já que eu não podia fazer. Mas eu tinha obtido uma autorização governamental para fazer isso, tirada à força. Mas isso é um pouco do que eu posso falar sobre a área de geração térmica, sobre os projetos. Então, foi um ano muito difícil e um ano que resultou logo depois na saída do ministro e, ato contínuo, a minha saída, né? Não sei se pude esclarecer os pontos aí colocados. Acho que o senhor ordenou bem a questão pelo menos desde da atuação da Eletrobras, desde na questão do PPT e esse esforço final aí, meio já no desespero. Né?
Por exemplo, algumas soluções foram tentadas que eu rejeitei. Por exemplo, a solução de barcaças, para eu assumir aqui, as barcaças ficarem instaladas aqui, montadas aqui na Baía de Guanabara, próximo à refinaria Duque de Caxias. E eu